dia a todos e todas, é um prazer muito grande. Queria agradecer ao Davi pelo convite, né? Nós nos encontramos em um evento em Minas Gerais, há coisa de uns meses atrás, no ano passado, tá joia, né? E aí surgiu esse convite, né? E é muito importante, né, dizer que nós, do Ministério lá, né, nós somos aqui da Secretaria de Telecomunicações, né, e nós achamos aí que é de fundamental importância esse diálogo, essa discussão com provedores, né, a fim de que, ao mesmo tempo que a gente tem uma oportunidade de apresentar aí o que são as políticas, o que são as ações que a gente está desenvolvendo, né, também ouvir de vocês, né, dialogar, porque nós consideramos, né, que parte importante do avanço que houve aí, né, no sentido de cobertura, de atendimento ocorrido nos últimos anos, ele se deve à ação, né, dos provedores regionais e provedores locais. Muitas vezes a gente fala pequenos provedores, parece um negócio diminutivo, tá certo? Então, eu, em geral, prefiro chamar de provedores locais e regionais, né? Então, eu procurei hoje, a partir desse convite que o Davi me fez, apresentar duas políticas que eu acho que são, duas ações que eu acho que são interessantes para este diálogo, né? Na Secretaria de Telecomunicações, nós temos discutido muito a questão da evolução, né, do atendimento, da ampliação do acesso às populações no Brasil, né? Davi estava mencionando, né, que uma questão importante aí, né, é o papel que os provedores têm tido nessa ampliação, né? Então, nós temos esse mapa aí, né? Esse mapa, ele mostra muito claramente como é que é a situação do país. Nas áreas em azul, a gente tem backhaul de alta capacidade, em geral fibra ótica. Nas áreas em vermelho, nós não temos backhaul de alta capacidade. E é muito interessante, porque quando a gente olha um mapa como esse, né, se eu penso, não sei se tem alguém aqui da região norte, particularmente do município de Altamira, né, porque toda vez que eu cito o município de Altamira, né, eu menciono que a sede do município, tá certo, que tem em torno aí numa faixa de 100 mil habitantes, a sede do município fica distante, às vezes, 900 quilômetros de alguma localidade. Então, o município de Altamira, né, que é o maior do Brasil, não sei se é um dos maiores municípios do mundo, provavelmente será, é um município que tem 1000 quilômetros de extensão. Então, quando eu digo que a sede de um município é provida por um link de alta capacidade, isso não quer dizer que a extensão do município é toda provida por links de alta capacidade. Então, o problema que nós temos é que, muitas vezes, mesmo em municípios, não é, onde você tem um fornecimento de alta capacidade, seja na sede ou em algumas regiões da sede, né, você ainda tem áreas onde você tem um provimento inadequado ou inexistente, né? O ministro Kassab, ele tem insistido muito em mostrar uma reportagem que foi feita no ano passado na cidade de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo existe uma região onde, tá certo, um bairro, né, Vila Marilac, onde você não consegue cobertura de telefonia celular. Tá certo? Você, para subir, tem a reportagem que foi feita, mostra um rapaz que, para conseguir um sinal de celular, ele tem que subir num morro, ele chega em cima do morro, ainda tem que subir numa arquibancada para levantar o telefone para aparecer um pinguinho de sinal de celular. Então, assim, essa distribuição desigual fez com que nós, na Secretaria de Telecomunicações, começássemos a elaborar, né, um novo patamar para a política de telecomunicações. Nós colocamos ano passado em consulta pública uma proposta de decreto, tá certo? Tivemos aí um número bastante expressivo, consolidamos essas propostas e, na data de hoje, particularmente, nós estamos aí discutindo a versão final deste decreto e ele trabalha com alguns elementos básicos. O primeiro deles é a expansão das redes de transporte, de forma que você possa começar a cobrir essa área vermelha que está mostrada no mapa. O segundo é a expansão das redes de telefonia móvel em 3G e 4G, pensando aí, né, no atingimento, inclusive, dos distritos fora das sedes dos municípios com cobertura 3G.
E o terceiro elemento é a expansão das redes de acesso de alta capacidade nas regiões aí, não é? Onde você não tem essas redes de acesso de alta capacidade. E, em função disso, é que eu quero mostrar para vocês 2 projetos que a gente tem trabalhado. O primeiro deles é o projeto das cidades digitais, que começa agora a evoluir para cidades inteligentes. Nós iniciamos, o antigo Ministério das Comunicações começou, não é, há mais ou menos uns 10 anos atrás, pouco mais, em 2005, né, há 13 anos atrás, começou o projeto de cidades digitais. E, na época, né, nós tivemos aí muitos debates, muitas discussões, particularmente com provedores, porque um dos motes daquele projeto iniciado em 2005 era a ideia de internet de graça para todo mundo, né? Quem já está no mercado há mais tempo deve se lembrar que esse era um debate que existia. Bom, quem é que vai prover internet de graça? Isso está tomando o papel dos provedores locais. Quer dizer, havia um conflito ali, inclusive do ponto de vista legal, havia um debate, não é, que foi parcialmente resolvido em 2006. Então, esse era um tema de 10 anos atrás, essa história de internet de graça para todo mundo, como é que é feito, como é que faz isso, né? E essas experiências, tá certo? Elas mostraram, né, primeiro, né, uma dificuldade muito grande nessa implantação, particularmente no que diz respeito à sua sustentabilidade, né? Nós temos lá no nosso departamento, né, nós temos toda uma área de engenharia, né, eu pessoalmente participei da implantação física de muitos desses projetos, né, e eu sempre digo o seguinte: a coisa mais fácil do mundo é implantar infraestrutura, tá certo? Né? Implantar infraestrutura é uma coisa fácil, você monta e você deixa essa infraestrutura funcionando. O problema é garantir que ela se mantenha no tempo, que ela se expanda, que ela evolua. Esse é o grande problema que a gente tem. O problema não é a implantação, o problema é a manutenção, né? Vocês também enfrentam aí, né, muitas vezes. É claro que todos nós, e eu digo todos nós porque eu também vivo as dificuldades, né, enquanto gestor de implantação de infraestrutura, né, no que diz respeito aí ao uso de solo, tá certo? A passar a fibra em poste, né, a utilização de infraestrutura urbana, tá certo? Todas essas dificuldades que muitas vezes vocês enfrentam, a gente também enfrenta na implantação dos projetos. Mas em 2011, nós modelamos um novo projeto de cidades digitais, e esse novo modelamento foi feito no seguinte sentido: nós vamos implantar, primeiro, uma infraestrutura de alta capacidade. Na época, 7 anos atrás, quando nós dissemos, nós vamos implantar uma infraestrutura de fibra ótica, muita gente ainda criticava e dizia: que é isso, vamos montar uma rede sem fio, é muito mais rápido, mais barato, tá certo? E eu acho que hoje, quando a gente vê aqui uma série de estandes, né, e muitos de vocês já propagandeando, né, fibra ótica na casa do cliente, tá certo? Mostra quão acertado foi tomar uma decisão de implantar uma infraestrutura de alta capacidade, porque essa infraestrutura, sob certo aspecto, é uma infraestrutura perene. Mas mais do que implantar uma infraestrutura de alta capacidade, o objetivo dessa infraestrutura é melhorar o serviço público que é prestado para a população. Não é mais prestar um serviço de conexão para os cidadãos, mas é garantir que você tenha um melhor serviço prestado à população. É melhorar a conexão dos órgãos públicos, tá certo? É melhorar a capacidade de a prefeitura prestar melhores serviços, serviços mais transparentes. E é também permitir que, com a implantação dessa infraestrutura, você possa ter, e esse é um tema que eu vou voltar daqui a pouquinho, você possa ter parcerias com provedores privados no sentido de compartilhamento dessa infraestrutura. Tá? Esse é um elemento chave que tem feito com que a gente participe desses processos aqui. No nosso projeto também, acho que ali não aparece, parece não. Né? O nosso projeto, além da implantação de infraestrutura, ele prevê também ações de capacitação, porque não adianta você só implantar a infraestrutura se você não tem gente na cidade que possa não só operar, dar manutenção, mas que também possa desenvolver negócios para aquela infraestrutura. Tá certo? Muitos de vocês, muitas vezes, empresas, né, colocam que uma das necessidades que existem é de gente formada nas cidades. Gente que possa operar, que possa dar manutenção, tá certo? Que possa desenvolver produtos e serviços.
né? Então, nós temos ações de capacitação que vão desde capacitação de servidores públicos até capacitação aí voltada para a formação técnica da população. E o terceiro elemento importante é o desenvolvimento de aplicações e serviços, né? Nós desenvolvemos aí, não desenvolvimento nosso, mas nós fazemos a prospecção para os municípios, né, de aplicações aí nas áreas de educação, de saúde, de gestão pública, tá certo? E este é importante também citar que pode ser um negócio para provedores, tá certo, que queiram fazer prestação de serviço para as prefeituras. Muitas vezes, e na maior parte dos casos, nas prefeituras você não tem ou capacidade física para hospedar, não é, esses serviços, ou mesmo gente para dar a manutenção nesses programas e aplicativos. Então, a gente tem um painel de aplicações aí que são desenvolvidas. Bom, nós começamos em 2012 com 77 municípios, né? Em 2013, fizemos uma seleção de mais 262, aí em 2015, essa é a distribuição, né? É claro que a seleção desses municípios foi feita nas regiões com menor cobertura, maior carência, tá certo? De acesso à internet em banda larga, portanto, 60% dos municípios estão nas regiões norte e nordeste, né? Mesmo no sudeste, se você pega ali, por exemplo, eu sou mineiro, né? Se você olhar o estado de Minas Gerais, você vai ver que a maior parte dos municípios no estado de Minas Gerais estão na região norte e nordeste, que é a região mais carente aí de Minas Gerais, né? Então, essa é a distribuição que nós fizemos desse total de municípios. Nós já estamos com 120 hoje operando, tá certo? Os primeiros começaram a operar em 2013, então, portanto, a gente já tem municípios que operam aí há 5 anos, né? Existem impactos sensíveis que têm ocorrido, não é, ao longo destes anos, né? Uma coisa importante que a gente observa do ponto de vista da gestão pública é a quantidade de iniciativas locais que são tomadas, né? Quantidade de novos serviços que são implantados pelas prefeituras, certo? Serviços aí adequados às necessidades locais, né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte: nesse tipo de projeto, o que a gente faz é implantar um alicerce. Nós criamos um alicerce básico, a partir do qual cada município pode desenvolver, não é, aplicações, serviços que sejam do interesse da comunidade. Eu acho que esse é um tema importante, e é importante sinalizar que isso pode ser uma parceria aí, né, com os provedores. Bom, nós evoluímos nos últimos tempos, né? Nos anos de 2015 e 2016, nós tivemos aí um certo freio por conta, né, de toda aquela política de ajuste fiscal, todo esse problema. Acho que todos nós vivemos uma situação bastante dramática, e nós demos uma parada em 2007, nós começamos a retomar nosso projeto. Como eu disse, se nós já temos 120 cidades implantadas, nós vamos chegar a 200 cidades até o final do ano, tá? A lista das cidades, se alguém se interessar, está na página do Ministério, é pública, tá? Então pode ver lá como é que está. Então, dessas cidades que estão implantadas, né, é um orçamento que a gente já vem correndo, mas muitas cidades nos procuram, tá, querendo saber como é que faz para expandir a infraestrutura, como é que pode melhorar essa infraestrutura local, a conexão dos prédios e tudo mais, né? Então, o que nós temos trabalhado hoje, tá certo, é com um modelo que nós estamos chamando de rede de iluminação pública inteligente. Isso é uma discussão que a gente já vem fazendo há algum tempo aí, né? Há mais de um ano a gente está fazendo, pensando no seguinte, e o tema-chave é esse, né? Nós temos que evoluir no sentido de uma cidade inteligente. Cidade inteligente, ela requer, num primeiro plano, uma infraestrutura de alta capacidade, né? Apesar de que muitos dos serviços inteligentes que serão implantados, eles requerem conexão de banda estreita, quer dizer, não requer muita conexão, muitos dos sensores não exigem isso, mas se você pensar, por exemplo, em serviços como vigilância e monitoramento, você já precisa de uma rede de mais capacidade. Se você pensar, não é, num serviço, por exemplo, de controle de iluminação, você precisa de uma rede de menor capacidade. Tá certo? Mas a ideia-chave é o seguinte: por que você não pode construir uma única rede que seja ela capaz de suportar todos os serviços que hoje nós imaginamos, além disso, aqueles que hoje nós não imaginamos, aqueles que nós não sabemos?
Como eu disse para vocês, quando há 10 anos atrás nós começamos a modelar esse projeto, não é? Há 7 anos nós lançamos a primeira ideia do projeto, tá certo? A gente não imaginava, né, que em poucos anos no mercado a gente já ia ter TV 4K. Tá certo? Assim, havia ideia de que entrava TV 4K. A primeira transmissão de TV 4K no Brasil ocorreu mais ou menos nessa época, uma transmissão de teste, utilizando um canal específico, científico, etc. e tal. Né? Agora, no ano passado, eu estava conversando com o pessoal da China e vi o seguinte: algumas operadoras de telecom montaram infraestruturas de tal capacidade que eles estão com capacidade sobrando e estão provendo serviço de TV 8K para os domicílios. Então, o que hoje a gente tem nos nossos domicílios como TV HD, na China já está sendo provido serviço de 8K, né, para os municípios, para os domicílios, perdão. Né? Então, se você fosse um chinês ou uma chinesa, você já podia contratar. Não é 4K, você já está falando de 8K, porque tem capacidade sobrando. Né? Então, é importante citar isso. Quer dizer, muitas vezes, e essa experiência que todos nós temos, né? Eu acredito, assim, a gente vê aqui, eu acho que essa plateia aqui é bem mais nova, em média, do que eu, né? Mas talvez tenha um ou outro que tem uma idade próxima à minha, e pode pensar o seguinte: o que nós imaginávamos, esse é um dos grandes dilemas que nós estamos enfrentando hoje, o que nós imaginávamos quando instituímos, né, o processo de privatização das telecomunicações há 20 anos atrás. Toda a estrutura legal do sistema de telecomunicações é baseada em telefonia fixa. Né? A gente gosta, o secretário André, o ministro Kassab, às vezes gosta de mencionar numa plateia assim, perguntar: quem usou telefone fixo nessa semana em casa? Tem alguém aí que usou telefone fixo? Quem paga a assinatura de telefone fixo? Bom, muitos de nós pagamos, a gente não sabe muito, eu também pago. Não sei muito bem por que não, mas eu pago a assinatura de telefonia fixa. Tá certo? Esse é o problema. Há 20 anos atrás, ninguém supunha esse cenário que tem hoje. Né? Então a pergunta é: o que é o cenário que nós vamos ter há 20 anos no futuro? Então nós hoje temos que construir uma infraestrutura que seja capaz de imaginar, quer dizer, que seja capaz de suportar cenários que nós não imaginamos. Tá certo? Né? Então é o seguinte: quando a gente pensou essa rede aqui, nós pensamos num elemento chave que tem em todos os municípios, que é, ou quase todos, isso não é universal, mas a maior parte dos municípios brasileiros recolhe uma contribuição de iluminação pública. Se você olhar a sua conta de luz, está lá a contribuição de iluminação pública. Esse valor só pode ser usado para a melhoria da iluminação, da rede de iluminação pública. Então o que nós estamos trabalhando é com um conceito que é o seguinte: se esse recurso pode ser usado para melhorar a eficiência, o primeiro passo para melhorar a eficiência da rede de iluminação pública é trocar lâmpada de sódio, ou tem lâmpada, pior ainda, tem lâmpada incandescente em alguns lugares, né, lâmpada de sódio por lâmpada de LED. Mas mais do que trocar lâmpada de sódio por lâmpada de LED, é colocar luminárias que sejam capazes de ter sensores de presença, né? Sensores, obviamente, de luminosidade, todas têm, né? Sensores de presença de tal forma que quando não tem ninguém passando na rua, essa lâmpada reduz sensivelmente a luminosidade. Inclusive, né, quando a gente discute isso, tem gente que fala assim: mas isso aí vai diminuir a segurança. Pelo contrário, isso aumenta a segurança. Tá certo? Aumenta a segurança porque, ao ter uma rua onde você está com baixa luminosidade, e de repente um ponto nessa rua, a lâmpada acende com mais força, chama a atenção de todo mundo para o que está acontecendo ali. Então melhora inclusive a segurança, porque você pode aí acoplar a essa rede câmeras de vigilância e monitoramento. Ora, mas se eu vou construir toda uma rede de sensores, tá certo? Por que já não construir, pensando na melhoria do serviço de iluminação, uma rede de alta capacidade para gerir? Um elemento chave na gestão de iluminação pública é a questão da segurança, que muitas vezes a gente não fala. Dependendo do tipo de rede de controle que você coloque, você pode colocar uma rede que entra, né, que permitirá, né, a entrada, né, de ações maldosas naquela rede.
Tá certo? Então, a questão da segurança cibernética, né, a gente brinca, se há tantos anos atrás, para você invadir uma cidade, você precisava de um exército, hoje você precisa de um hacker bem treinado com um computador. Tá? Então, uma cidade inteligente, ela tem uma quantidade enorme de vulnerabilidades. Né? Então, tudo isso nos faz pensar que a ideia de iluminação pública inteligente, ela tem que estar baseada numa rede de alta capacidade, tá certo? Para que outros serviços possam ser acoplados, né, numa rede aí que tenha segurança. E quando a gente pensa nisso, né, nós pensamos, olha, se eu vou implantar uma rede de alta capacidade, por que ela não seria capaz? Porque rede é agnóstica, a rede não sabe o que está trafegando ali, bit é bit. Né? Então, se você tem uma rede que gerencia o sistema de iluminação pública, ela também pode, e nós sabemos disso, né, que uma rede de fibra era capaz aí de trafegar uma quantidade, um sem número de possibilidades. Bom, então, nós estamos trabalhando agora com essa ideia de que você pode estabelecer parcerias público-privadas entre o poder municipal e empresas privadas para a construção dessas redes. Tá? Então, esse é um elemento que nós temos trabalhando, algumas experiências já estão em andamento. A gente ouve mais falar, né, de experiências em grandes cidades, mas vamos pensar o seguinte, o Brasil tem 5.570 municípios. Né? Perto de 300 municípios tem mais de 80 mil habitantes. Ou seja, nós temos perto de 5.200 municípios com menos de 80 mil habitantes. Tá? Então, quando a gente olha para esse país, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que ter políticas para estes 5.000 municípios, né? Que são aqueles onde existem, na maior parte dos casos, as maiores dificuldades de implantação de infraestrutura, como a gente viu naquele mapa ali. O outro projeto que a gente tem trabalhado aqui dentro é um ambiente de demonstração que foi desenvolvido, onde, para que empresas possam mostrar os seus produtos, né, nós atuamos no sentido de que o Inmetro e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial construam um ambiente onde você possa ter demonstrações aí de equipamentos e produtos. É como se fosse uma feira, tá certo? Só que esses produtos ali serão demonstrados num ambiente de cidade inteligente, num ambiente físico adequado para que possa haver, de fato, o teste do produto. É muito diferente você botar, não é, um equipamento numa feira como essa, que ele dura 2 dias, não tem chuva, não tem sol, né? E lá no campus do Inmetro, né, não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aqui, né, no campus do Inmetro, em Xerém, é onde você vai testar as condições, vamos chamar, extremas ambientais do Brasil. Não neva, não é? Mas derrete, tá certo? Então, quem já visitou o campus do Inmetro vai saber o que é. E nós, assim talvez como muitos de vocês, um dos problemas que nós temos enfrentado no sertão do Nordeste é equipamento outdoor para aguentando 70 graus. Né? A gente já fritou muito rádio em praça pública, né, por conta da temperatura. O fabricante jura para você que ele aguenta 90 graus, mas a hora que a caixinha chega a 70, o equipamento pifa. Tá certo? Então, é um problema que a gente tem enfrentado e aí tem que testar esses equipamentos em condições extremas. O outro programa que nós lançamos, né, se a gente volta a olhar para aquele mapa, tá certo? Foi o programa Internet para Todos, que foi lançado aí preliminarmente em dezembro, né, e o lançamento do programa, de fato, ocorreu no dia 12 de março, agora, coisa de 2 meses atrás. A ideia básica é o seguinte, eu disse para vocês, pensem em Altamira. Altamira, a sede do município, fica a 900 quilômetros. Tem uma escola em Altamira, escola municipal, que fica a 900 quilômetros da sede do município. Tá certo? Nós temos no Brasil 65 mil escolas rurais. Tá? Nós temos no Brasil, não é, perto de 10 mil unidades de saúde que estão a mais de 30 quilômetros da sede do município. Essas escolas e essas unidades de saúde estão em pequenos distritos, em pequenas localidades, onde, de uma maneira geral, você não tem ou a prestação do serviço ou você tem uma prestação inadequada. É muito difícil, você pega uma rebarba, não é, de telefonia móvel. São pequenas comunidades aí com algumas centenas de habitantes que estão fora do horizonte da prestação de serviço. Né? Nós tínhamos mapeado em torno de 27 mil, utilizando
né, os arquivos da Anatel do PGMU, do Plano Geral de Metas de Universalização, nós tínhamos mapeado aí perto de 27 mil localidades com menos de 800 habitantes. Né? E quando nós lançamos o programa, tá certo? Ali estão os instrumentos legais que foram o lançamento do programa, né? 2 portarias do Ministério, né? Nós imaginávamos que você poderia ter, num processo como esse, né, um atendimento para essas localidades, por exemplo, baseado numa topologia como essa. Só para ficar claro, essa é uma possibilidade. A ideia nossa é que você tenha, ao mesmo tempo, uma parceria que é firmada por 3 agentes. Primeiro é o município. Muitos de vocês, quando vão implantar uma infraestrutura no município, enfrentam dificuldades, né? Ou então você chega no município, vou implantar aqui uma torre, uma antena, quero passar uma fibra aqui, aí a prefeitura já diz para você, bom, então o que é que eu vou ter de contrapartida? Quanto você vai me pagar por isso? Né? A ideia é que, como você tem localidades onde há, de fato, uma dificuldade, seja por desinteresse econômico, seja por outro tipo de dificuldade de implantação de infraestrutura, a primeira é que nós queremos um comprometimento da prefeitura no sentido de que ela garanta um local para instalar a infraestrutura, onde inclusive tem energia elétrica, que ela não possa exigir contrapartida por causa disso. Tá? Então esse é o primeiro elemento que a gente colocou. O segundo elemento que a gente coloca é o seguinte: como é que você pode criar algum meio de, vou chamar assim, redução do preço? Tá certo? A ideia que a gente imaginou é o seguinte: nós temos um programa que tem isenção de ICMS. Né? Então, se a gente colocar a isenção de ICMS, né, nessa conexão, você pode produzir uma redução de preço. É claro que muitos de vocês vão dizer assim, não, mas nós já temos, eu tenho, porque eu estou no Simples, não sei o quê. Isso é um problema que nós temos discutido com provedores desde sempre, que é, como é que entra a questão do Simples? Bom, o Simples já é uma redução, né, obviamente, de impostos. Então, a ideia que a gente trabalhou é que você pode ter, ao mesmo tempo que a entrada de uma prefeitura, tá certo? E o credenciamento de uma empresa, eles possam permitir que você faça algo como foi feito no México. Né? México é um país que, sob certo aspecto, tem similaridades com o Brasil. Né? É claro, é 1/3, a população do México é 1/3 da população do Brasil, mas é um país que você tem enormes cidades, tá certo? E você tem várias localidades, várias regiões aí carentes. E esse programa, né, o pessoal lá da Telebrás conheceu esse programa no México, né, e ficou muito entusiasmado, né, dizendo, olha, a gente pode implantar um programa parecido no Brasil. Né? Então, assim, o que é a característica? Vocês veem as características básicas. Você tem uma conexão satelital acoplada a um Wi-Fi, tá certo? Uma antena Wi-Fi que tem uma cobertura aí na faixa de 1 quilômetro, não é? Ela é colocada num ponto aí, numa cidade aí, num ponto da cidade, numa venda, numa casa, num local aí, e faz a cobertura, tá? Só para vocês terem uma ideia, o programa México Conectado tem 60 mil pontos conectados, 60 mil antenas que fazem a conexão de estabelecimentos. Dessas 60 mil antenas, 50 mil estão em estabelecimentos públicos, como escolas ou instituições, que é um programa bancado pelo governo federal, da mesma forma como nós temos um programa bancado pelo governo federal que faz isso, tá certo? E também garante aí a prestação de serviço nessas localidades. Bom, nós temos aqui como é que é o fluxo do processo, não é? O processo nós estamos abrindo agora, eu espero que em breve a gente vá liberar um sistema de credenciamento para empresas, tá certo? Onde empresas que se interessem possam se credenciar, né? Para ter aí o aval do Ministério, e, ao mesmo tempo, nós abrimos um sistema para credenciamento de municípios. Né? As empresas vão propor qual é a área de atendimento que ela pretende, qual é o tipo de atendimento que ela pretende fazer, né? E se ela tem, né, ou licença de SCM, ou se já está cadastrado na Anatel. Para pequenos provedores, você não tem que ter licença, você só basta ter o cadastro na Anatel. Né? Nós vamos direto na Anatel buscar a informação. Tá? Então, botou o CNPJ, nós pegamos a informação da empresa. Tá certo? Isso aí já atesta. Né? Do ponto de vista de municípios, os municípios apresentam a proposta para nós, quer dizer, ele quer participar do programa, ele entra com termo de adesão, ele concorda que vai participar do programa, tá?
E aí, nós encaminhamos, tão logo a gente tem o credenciamento, a gente encaminha a lista para os municípios, o município indica as localidades que já foram, que ele pretende que sejam atendidas. Essas localidades já vêm com coordenadas georreferenciadas, de tal forma aí que a empresa possa procurar o município para fazer o atendimento. Só para vocês terem uma ideia, nós já temos hoje cadastrados perto de 3.795 municípios, com 3.621 já tendo assinado esse instrumento conosco, né? Então, aí mostra, nós temos perto de 40, nós hoje estamos fazendo uma filtragem, checando as indicações, mas nós temos hoje perto de 41 mil localidades indicadas em todo o Brasil, né? E mostra aí o que é, não é, a demanda que existe por esse tipo de serviço. Bom, então é isso que eu queria apresentar para vocês, não é? Então a gente está à disposição, tá? Essa apresentação aí, ela é pública, se alguém quiser depois, ela pode ser, não sei se haverá a oportunidade na página do evento, mas quem quiser aí, ela pode ser disponibilizada, pode baixar, né? E qualquer informação pode escrever para a gente lá, tá certo? Eu imagino, né, que tem aí no folder do evento ou nas indicações aí os endereços aí. Mas, de qualquer forma, qualquer coisa como americo.bernardes@mcetic.gov.br, não precisa escrever Ministério das Comunicações, quer dizer, não tem mais, né? Agora é Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, um nome que inventaram aí para a gente quase perder o fôlego, tá certo? Muito obrigado aí, estão as ordens aí à disposição de vocês.